Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com a aprovação da reforma da Previdência na comissão especial, o debate agora vai se ampliar no plenário da Câmara dos Deputados. As manifestações dentro e fora do Congresso levaram à apresentação de muitos destaques para a votação em separado, mas a maioria foi rejeitada na comissão especial. Entre os pontos que devem continuar a ser alvo de críticas, a proposta está o tempo de contribuição previdenciária de 40 anos e a inclusão de agentes penitenciários nas aposentadorias especiais, igual a dos policiais de 55 anos de idade. Nesta edição do Palavra Aberta, eu vou conversar com um dos integrantes da comissão especial, que é o deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, agora o governo conseguiu aprovar na comissão especial a reforma da Previdência. Qual a expectativa que o senhor tem para o plenário? Uma satisfação estar conversando sobre esse tema e esclarecer para as pessoas. Eu espero que o plenário represente o que a maioria da população já disse nas ruas, e não apenas a maioria da população, porque muitas vezes nem sempre a maioria está com a razão, mas pelo que dizem os especialistas, pelo que dizem os órgãos de fiscalização e pelo que significa essa PEC para o povo mais pobre, que é um grande retrocesso para o nosso país. Então, a nossa expectativa é que ela seja rejeitada. Agora, já há alguns destaques que não foram aprovados na comissão especial, muitos parlamentares até mesmo da base estão dizendo que vão apoiar, como dos agentes penitenciários. O senhor acredita, então, que tem condições de passar? Ou então de ter alguma alteração significativa no plenário? Só terá alterações por destaque se o texto principal for aprovado. E nós não podemos trabalhar com a possibilidade de redução de danos nesse caso. Nós temos que rejeitar essa proposta. Não adianta você atender um grupo pontual que vai resolver o problema deles. Nós temos que tratar o eixo central dessa reforma, que prejudicará em muito o Brasil como um todo. E aí é uma visão de mundo. Nós debatemos com o governo porque o governo fala sobre o grande déficit da Previdência. Não é verdade. A Previdência não faz parte de um único debate exclusivo, ela faz parte de um sistema da Seguridade Social. E a Seguridade não tem déficit, ela tem superávit. O Brasil é um país ainda onde existem muitas desigualdades sociais, onde temos dificuldade de acesso ao emprego, onde as pessoas, uma grande porcentagem, trabalha ainda na informalidade. E a Previdência também é uma forma de distribuição de renda, é uma forma do governo atingir o mínimo da dignidade humana que é garantido pela Constituição Federal. Para vocês entenderem como o governo mistura as coisas, ele coloca regras ali dentro que nem diz respeito à Previdência. Sim. Por exemplo, o BPC. O BPC não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Mas como a Previdência, a assistência social e o próprio SUS fazem parte da Seguridade Social, nós temos que entender que a arrecadação também tem que ser calculada dessa maneira. Então as pessoas dizem ali, mas de fato, se a gente calcular o que as pessoas contribuem, o que é pago, tem um déficit. Mas está errado fazer esse cálculo, porque a manutenção da Previdência também advém de impostos, como o PIS/COFINS. Então, todo produto, uma pessoa já aposentada continua contribuindo para a Previdência, e uma criança de 5 anos de idade, quando compra uma bala, também já está contribuindo para a Previdência de maneira nem indireta, direta, porque ela contribui para a Seguridade Social e a Previdência faz parte da Seguridade. Então a nossa expectativa é que seja reprovado esse texto como um todo, porque ele é muito cruel e não é para atender os interesses da população. Agora, os partidos da base estão contando com essa votação em plenário, inclusive alguns já disseram uma expectativa para junho ser levado para votação, porque vão passar por 2 votações em plenário ainda, né? Nesse caso, se vier a chegar a plenário, que medidas, por exemplo, a rede poderia apoiar? Primeiramente, por que junho se já está aprovado o texto na comissão? Porque o governo precisa de um tempo para barganhar, para negociar. Porque o governo está oferecendo cargos, porque o governo está oferecendo emendas, dinheiro para os parlamentares levar para os municípios. Isso significa barganhar, isso significa que o governo não tem voto e que mesmo os deputados mais à direita
Mesmo os deputados que ajudaram a colocar o Temer aí, são deputados que não acreditam na proposta e sabem que a população está atenta. Sabe que instituições importantes como a CNBB, que representa a Igreja Católica, como o Sindicato da Receita Federal, que tem os dados reais sobre a arrecadação, sobre a sonegação de impostos, sobre a dívida de outras empresas com a Previdência. Já chega a mais de 400 bilhões. Quase 500 bilhões de reais somente com as dívidas. Mas pior do que isso, nós temos estudos que dizem que para cada R$1 arrecadado no nosso país, existe R$1 de sonegação de impostos. Pense, nós estamos falando do bolo geral, não é nem só sobre a questão pontual da Previdência. Então o governo utiliza de mecanismos equivocados nesse momento. É bom deixar claro que nós da rede entendemos que o momento é um momento muito cruel, mas é um momento que para mexer numa questão tão estruturante como essa, primeiro é importante ter legitimidade. Primeiro é importante que se debata isso com a sociedade, que seja apresentado num plano de governo e que a reforma da Previdência atinja um debate mais qualificado. Nós poderíamos, por exemplo, discutir a ideia de um avanço progressivo na regra do 8595, onde você privilegia tanto a idade da pessoa que já está um pouco mais avançada e tem necessidade de se aposentar, bem como valoriza aqueles que contribuíram para que o sistema funcione. Então, se o problema é a expectativa, que nem o governo diz, de vida das pessoas, você poderia, numa regra como essa, colocar essa possibilidade de progresso. A gente não diz... tem uma proposta dessa, né, de progressivamente aumentando conforme a expectativa de vida. Mas se nós quiséssemos mexer de uma forma estruturante, porque o que eu estou querendo dizer é que nós não dizemos que não há como debater, não debater o assunto. É importante debater. Todas as reformas são importantes, é importante se atualizar, é importante ter números reais sobre a situação para que a gente avance. Nós não estamos sendo sectários de querer colocar o debate na situação política. Nós queremos colocar na situação técnica mesmo. Agora, esse governo não tem condições de fazer isso. Nós não concordamos. Agora, não seria o momento, então, do Congresso, que tem um papel também fiscalizador, de tentar ver como resgatar essas dívidas que as grandes empresas têm com a Previdência, já que agora que foi levantado esse dado, seria o momento, então, de se fazer uma fiscalização mais rigorosa? Não, porque já está na lei. Cabe ao governo, através dos seus órgãos de fiscalização e de controle, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fazer as atuações, entrar na justiça e o governo dá condições para a Receita Federal, por exemplo, que já apresentou várias propostas de melhorar e contra a sonegação de impostos, de uma série de outros fatores, e a gente cuidar da arrecadação. Até porque essa dívida é uma dívida que ela não é corrente. A partir do momento que for quitada, está zerada. A gente não pode contar com uma receita em relação à Previdência. Mas, nesse momento, onde o governo diz que há 100 e poucos bilhões, ter uma dívida de mais de 500 bilhões de reais, tem que ser levado em consideração. Deputado, uma última pergunta. O governo também está usando a publicidade para tentar levar à população a ideia de que realmente é necessário fazer essa reforma da Previdência. Inclusive, utilizando a imagem de cadeirantes, né, do idoso, que são favoráveis à reforma da Previdência. Como poderia ser levado o outro lado também? Nós estamos tratando do futuro do país. É lógico que quem já tem um benefício e está recebendo por ele não vai ser cortado, porque a lei não permite. Agora, isso trará impacto para os próximos idosos. Quem será idoso trará para, eventualmente, alguém que precise de uma assistência social, como no caso um cadeirante, irá prejudicar muito. O governo distorce informações, o governo não conta das maldades, como o aumento para a pessoa ter acesso ao BPC de 65 para 68 anos. O governo não conta que não é 40 anos só, porque ele já coloca expectativa, né? Ele já coloca expectativa de vida. Hoje tem estudos que dizem que um jovem, se começar a contribuir hoje com 16 anos, só vai conseguir se aposentar próximo dos 80, porque ele já coloca expectativa de vida. A partir do momento que o IBGE for fazendo o aumento da expectativa de vida, vai ser automático o aumento também no tempo de contribuição. O governo não conta que ele aumenta em mais de 60% o tempo mínimo, que é de 15 para 25 anos. Eu estou dizendo para a pessoa que vai receber um salário mínimo. Sim. Isso trará impacto negativo nos municípios. Uma porcentagem muito grande, que ultrapassa os 40%, se nós levarmos em consideração hoje, não conseguirão mais se aposentar. Isso vai diminuir os investimentos nos municípios, porque as pessoas que ganham o mínimo, elas gastam lá na sua cidade. Então vai gerar um impacto negativo, inclusive na economia. É o equívoco do governo para defender banqueiro. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço.
Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o deputado Aliel Machado, que é da Rede do Paraná. Assista a esta e outras edições em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.